Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me Ave Leben, esse programa de pai para filho. Como eu sempre digo, esse programa não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para a nossa família, ok? Feito com carinho para os meus filhos, para falarmos sobre a Parashá HaShavua. Esse é o objetivo principal desse programa. Agora, qualquer outra pessoa que queira ver, compartilhar e queira estudar junto com a gente a Torá, fique à vontade. Não é um programa proselitista, mas qualquer outra pessoa que vá se beneficiar desse vídeo, que o Eterno, portanto, seja louvado por isso, e dessa forma nós estaremos contribuindo um pouquinho para a chegada da redenção final, onde o conhecimento de Deus irá preencher toda a terra, ok? Bem, essa semana nós estaremos falando sobre a Parashá Bishalach, que ela fica no Sefer Shemot, capítulo 13, do Pasuk 17 até o capítulo 17, Pasuk 16, e Bishalach. O que significa Bishalach? Os nossos sábios vão dizer que significa expulsou, é a tradução da nossa Parashá. Agora, por que vem com esse nome, Bishalach, expulsou, um nome pesado, um tema pesado de expulsar? E aqui nós vamos ver por tópico nessa introdução rapidinho. Hoje eu vou falar sobre a Aliyá primeira, a primeira Aliyá, a segunda e a terceira Aliyá, ok? Depois nós iremos fazer os restantes das Aliyot. Bem, essa Parashá vai falar sobre que haviam alguns judeus, ok? Alguns Yehudim que não queriam deixar o Egito. Por que eles não queriam deixar o Egito? Para uma terra que mana leite e mel, né? Uma terra boa. E por quê? Porque teve que expulsou, diz os nossos sábios que Faraó teve que expulsar porque alguns judeus não quiseram sair. Por que tem pessoas desse jeito? Nós vamos explicar um pouco sobre isso, tá? Vai falar também sobre essa Parashá, vai falar sobre as grandes maravilhas que acontecem, os milagres, o mar que se abre, o maná que desceu do céu, as águas que saem da rocha, enfim, da pedra. Tem muita coisa interessante nessa Parashá. Bem, pela sua humildade, outra coisa muito interessante que nós podemos aprender, que pela sua humildade e boas ações, seus inimigos se transformam em ajudantes. O que acontece? Com a observância da Torá, em mitzvot, o inimigo pode se transformar em um amigo. Aqui os nossos sábios vão dizer, pelo fato de o povo de Israel ele se submeter à escravidão, ele agir de forma pacífica, ok? Cumprindo mitzvot, aqui nós vamos aprender que no final da história, os seus inimigos acabam se tornando seus amigos, ou seja, contribuindo para a sua redenção final. O mundo, isso vem nos ensinar o seguinte, que no mundo secular parece ser um obstáculo. Muitas vezes existem coisas que são insuperáveis e para que a gente possa praticar a observância do judaísmo. Então, aqui nossos sábios vêm nos ensinar que essa Parashá vai mostrar que muitas vezes determinadas pessoas, determinadas coisas, situações que a gente olha, vê, enxerga e acha que é um empecilho, que aquilo acaba nos fazendo com que a gente não cumpra a Torá. Na realidade, isso são brachot, isso são bênçãos disfarçadas. Só levantando um outro ponto, um outro tópico, aqui a gente vai aprender que o próprio Mishlei fala que quando Deus se agrada do homem, quando a gente faz a vontade do Eterno, cumpre mitzvot, ele faz até com que o seu inimigo torne-se amigo com ele, que o seu inimigo entre em acordo com ele. Isso fala em Pirkei Avot, né? Deus faz com que até o seu próprio inimigo acabe abençoando, como vai acontecer com Balaão e etc. E aqui nós vemos também que a humildade do povo acabou resultando também em brachá, porque
seguiu humildemente e o inimigo acaba, portanto, se tornando um instrumento de bênção. Deus criou, Hashem criou determinadas situações, circunstâncias para que a gente possa aceitar esses desafios e superarmos, tornando-nos cada vez mais fortes e dedicados. Uma vez superada, ok, com sucesso, essas mesmas coisas e pessoas que causavam essa oposição agora nos ajudam a sermos mais devotos e também no cumprimento da Torá e Mitzvot. E assim foi com Faraó, assim foi com Mitzrayim. Muitas vezes aquilo que parece problema é uma brachá disfarçada e nos ajuda a atingir níveis maiores. Agora sim, nós iremos falar sobre a primeira Aliyah. A primeira Aliyah, agora propriamente dito, ela fala sobre uma rota indireta que aconteceu, ok? Fazer uma brachá de estudo da Torá rapidinho para a gente não falar palavras de Torá sem agradecer, sem fazer a brachá devida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venata lanu et toratuh, Baruch atah Adonai notei haTorá. Amém. Estaremos falando agora aqui um pouco sobre alguns tópicos, mas lendo no Sefer, ok? Lendo aqui no Humash. Bem, aqui nessa primeira linha vai falar que Deus não o conduziu na estrada dos filisteus, do Filistim. Por que Deus não conduziu? Era muito próxima, era fácil, sem esforço, mas às vezes o fim leva à guerra. Isso nos traz um ensinamento muito interessante, que nem sempre aquele caminho que nos conduz rápido, que é um caminho mais próximo, mais fácil, sem esforço, o seu fim às vezes não é muito bom. Você acaba encontrando a guerra. Foi isso que aconteceu. O Eterno fez com que o povo não passasse por esse caminho dos filisteus, porque ali ele poderia vir a guerra, a dificuldade, esmorecer e voltar. Deus sabe o que é, Hashem sabe o que é sempre bom para os seus filhos. Nem sempre aquilo que é mais fácil, nem sempre aquilo que é mais rápido, que é confortável, é o mais seguro e o certo a se fazer. E o Eterno sabe de tudo. Nós devemos apenas ouvir e seguir o comando dele. Se você ver a guerra, diz aqui a Torá, se arrependerá e voltará ao Egito. Muitas vezes Deus sabe que a gente não vai aguentar passar por aquele problema ou passar por aquele caminho, e ele conduz por um outro caminho, porque sabe que se a gente passar por determinadas situações, a gente vai esmorecer, vai voltar, e não é isso que ele quer. Ele quer que a gente continue prosseguindo em caminho da Torá, a caminho da Torá, caminho de Eretz Israel e da redenção final. Deus fez tomar uma rota indireta, por isso a Torá fala que Deus fez, Hashem fez com que o povo tomasse uma rota indireta do deserto para o mar, ok? Do deserto para o mar. Então muitas vezes a gente vai para o deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar sem vida. Você pode caracterizar isso como um problema, uma situação, um momento de dificuldade. O mar significa o quê? Povos. Você pode, em meio ao exílio, em meio a outros países, em meio a outros comportamentos, mas o Eterno é quem manda o povo ir. Nossos sábios vão dizer que o resultado dessa diáspora, nós estamos na diáspora também, foi uma consequência. O próprio Eterno mandou o povo para a diáspora. Para quê? Para levar o perfume da Torá e Mitzvot para as outras nações, para fazer não só de Eretz Israel, mas do planeta um lugar, uma morada para Deus. Tudo isso faz parte de um grande plano divino. A Torá vem falando mais ainda que eles estavam armados. Logo em seguida ela fala: Moshe tomou os ossos de Yosef. Como estavam armados? Armados realmente? Não, eles falam aqui, justamente vem trazer uma referência aos ossos de Yosef, porque o povo saiu com os ossos de Yosef, e isso é o que significa estarem armados, porque Yosef, os méritos de Yosef acompanhariam o povo, e não só os méritos, mas como a essência, o ensinamento da vida de Yosef, que foi um judeu que conseguiu permanecer íntegro no meio contemporâneo, no meio laico, ok? Fora da atmosfera da Torá. Ele se manteve íntegro, ele conseguiu vencer essa barreira, ok? De permanecer religioso, mas fora do ambiente que não tinha Torá. Muitas vezes tornando esse ambiente um receptáculo para a morada de Deus, ok? Por isso que ele fala que eles foram armados pelos méritos de Yosef. No segundo dia, disseram que eles partiram de Sucot. Sucot é a cabana onde eles viviam, um lugar frágil. Eles moravam em cabana, ok, em Sucot, e acamparam em Eitan, na margem do deserto, ok? Vim falando mais ainda, mesmo no deserto, Deus vai adiante deles durante o dia em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho,
ok? E de noite uma coluna de fogo, nuvem de dia e fogo de noite, dando luz, assim podiam viajar de noite. A noite significa algo que é obscuro, significa um momento da vida em que você não consegue ver, são problemas, ok? Mas a luz do Eterno permanece aonde? À frente, guiando o povo, que é a Torá, mostrando sempre o verdadeiro sentido da vida, trazendo esclarecimento para os problemas dia a dia do contemporâneo, ok? Isso que significa, são ensinamentos que nós podemos tirar da Torá, da Parashá, trazendo para os dias atuais. É dessa forma que eu gosto de estudar com vocês, ok? E aí fala que ele não se afastava as colunas não se afastavam. Isso significa também que mesmo a gente estando no momento de dificuldades, o Eterno não nos abandona, a luz da Torá está sempre brilhando e permanente em nossas vidas. Continua falando que Deus manda voltar e acampar em frente à boca das rochas e Pitom, entre Migdol, que significa torre, e o mar. Por quê? Vai, volta. Isso mostra mais uma vez que o Eterno está tratando, o Eterno está nos ensinando, nos treinando, e assim como aconteceu no deserto, depois nós vamos ler que o povo partia quando a nuvem se movia e etc. Nós devemos ir, andar, voltar quantas vezes for, segundo a ordem do Eterno. Faça, vai. Se Deus mandou ir, vá. Se Deus mandou voltar, volte. Como diz se não me engano, o Kohelet, o Mishlei, fala que existe um tempo para tudo debaixo dos céus, e assim nós devemos fazer. Assim como existe um tempo para você estar unido com a sua esposa, cumprindo as leis de Taharat Mitzpah, tem um tempo de você se apartar dela. Existe tempo de amar, existe um tempo de se afastar, um tempo de estar junto, e assim é o ciclo do ano judaico, dos meses judaicos. Existe vários momentos, assim nós devemos viver a nossa vida. Ir e voltar, Deus está brincando com a gente? Não, nós devemos ouvir e fazer aquilo que Ele manda. Continua falando que Deus manda acampar diante de Baal Tsefon, que era uma deidade idólatra do Mitzrayim, do Egito, e ele fala que mandou acampar ali. Por que ele mandou acampar ali? Deus continua falando, a Torá continua falando que foi isso para confundir o inimigo e fazer com que o inimigo achasse que eles estavam perdidos, que o povo de Israel estava perdido, ok, etc., com problemas, o deserto tinha se fechado sobre eles se perderam, etc., parará. Então aqui mostra justamente que para confundir o inimigo, ok? Então, às vezes, coisas acontecem na nossa vida, Deus diz, vai, volta, não faz isso, faz aquilo, mas o Eterno sabe o que Ele está fazendo. Deus é quem envia o inimigo para perseguir o povo de Israel. Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Não é Deus que envia o inimigo? Sim, Deus é que fez o bem e Deus é que fez o mal. E aqui fala que Ele envia o inimigo, mas por que veio o inimigo? Muitas vezes Deus envia também para quê? Para trabalhar, para treinar a gente, para que a gente passe por uma prova. É porque Deus é mau? Deus livre não permita jamais isso, mas tudo faz parte, como eu disse, de um grande plano, mas é o Eterno que envia o inimigo também, ok? Os israelitas fizeram como tinham sido instruídos, isso é muito importante, sempre fazer aquilo que foi pedido, como foi instruído. E aí fala que o mal, a gente pode aprender disso daqui, que a pessoa amar o mal, até o bem que ele faz, depois é mal, ok? Porque como aconteceu com Mitzrayim, como aconteceu com o faraó, ele libertou, que coisa boa, agora o faraó é bonzinho. Não, até o bem que ele fez, ele se arrepende depois de fazer o bem. Por isso que os nossos sábios também vêm nos ensinar que até a palavra que é expelida da boca de uma pessoa ruim, que por mais que seja boa essas palavras, não considere boa, porque até o bem da pessoa que é ruim é mal. E aqui vem encerrando essa primeira parte, mostrando aqui 600 carruagens equipadas, escolhidas com oficiais. O faraó saiu correndo atrás do povo de Israel para perseguir. Agora tem uma pergunta, como é que pode, cavalos, de onde eles tirou esses cavalos, ok? Se os animais tinham todos sido mortos, morreram nas pragas, numa das 10 pragas, e aí o Rashi vem dizer que todos esses animais eram dos egípcios que temiam a Deus, ok? E que por isso esses que temiam a Deus preservaram seus animais, guardaram para não atingir na praga dos animais, e por isso que teve cavalos aqui. E aí mostra que foi dessa forma que ele conseguiu reunir 600
400 carruagens com cavalos e seus oficiais, ok? Outra coisa muito interessante que nós podemos aprender é que os ossos de Yosef fizeram os obstáculos que existiam no caminho serem vencidos em meio a essas dificuldades do êxodo, como nós explicamos. Assim como ele permaneceu um judeu religioso em meio ao exílio, ele também trouxe também essa força ao povo judeu, ok? Bem, nós vamos falar agora sobre a segunda aliar, que vai do capítulo 14, Passuque 8 até o 14, ok? Vai falar sobre a perseguição do povo que roga a Deus. Bem, aqui vem falando também que Deus endureceu o coração do faraó, e aí fala que os israelitas estavam saindo triunfantes. Como poderiam sair triunfantes? E a Torá continua falando que eles foram alcançados perto do mar, na boca das rochas em Baal-Tsefon, ok? E o povo ficou amedrontado e clamaram a Deus, e eles reclamaram a Moshe. E aí fala o Passuque 12, muito interessante, presta atenção, ele fala: nós, não nos deixe sozinhos, a gente não tinha dito para você que era para que você nos deixasse sozinho, nos deixasse trabalhar? Seria melhor ser escravos no Egito do que morrer aqui no deserto. Muitas pessoas, às vezes antissemitas, tentam tratar Israel e julgar Israel de uma forma severa e não dando mérito da dúvida. Quando eles disseram isso, que eram para deixar, as pessoas dizem: poxa, mas eles não queriam sair livres? Deus estava libertando, e que povo de coração duro, dizendo que deixe-nos voltar, deixe-nos ser escravos, deixe-nos voltar para Mitzrayim, para o Egito. Mas não, eles estavam certos. O judeu tem sempre essa coisa de ir pela racionalidade, né? Aqui existe uma halachá, a mitzvah de preservar a vida. A vida, ela é mais importante, preservar a vida, de qualquer outra coisa. Entre você perder a vida e ser escravo, é melhor ser escravo e continuar vivendo e cumprindo mitzvot ali dentro mesmo, do que sair e morrer. Então a vida, ela é mais preciosa. Por isso que eles reclamaram, e nós não podemos julgar de uma maneira pejorativa, mas sempre dando mérito da dúvida e vendo que eles estavam certos. Ok? E aí continua falando que não tenham medo. Moshe fala: não tenham medo, fiquem firmes. Vocês verão a salvação que Deus fará hoje. Não é nem amanhã, nem depois, nem daqui a pouco. É hoje, vocês vão ver. Vocês podem ver. Ele fala a Moshe: os egípcios agora, mas não voltarão a vê-los nunca mais, pois Deus lutará por vocês, mas fiquem calados. Deus faz a sua parte e nós devemos fazer a nossa. A nossa parte é permanecer calado. Como eu falei, existem momentos de rezar, existem momentos de agir. E nós, aqui, a única maneira que eles deveriam é ficar calados, ok? E eles nunca realmente mais viram os egípcios, ok? Porque Deus conseguiu realmente acabar com eles. Aqui existe um outro ensinamento que nós temos sobre por que o povo clamou e etc. Nós vamos ver já já. Aqui começa falando que, segundo Rashi, uma das profissões do judeu, de cada Yehudim, é rezar. Essa é a nossa profissão. Deus já tinha prometido que o povo chegaria são e salvo e herdaria a terra, ok? E o povo seria salvo. Então, por que eles precisaram rezar a Deus? Ok? Se ele já havia prometido que ele daria sua palavra. Eles não acreditavam em Deus, ok? Não tinham fé em Deus, havia pouca fé neles. Por que eles reagiram dessa maneira, hein? Eles não acreditaram, porque eles rezaram. Se eles não acreditam que Deus poderia salvar, então para que rezar ainda? Para que rezar para Deus se você nem acredita que ele iria te salvar? Para que rezar agora se você não acredita que ele ia te salvar antes? Será que ele te salvaria agora? Mas Rashi vem dizendo que eles praticaram a profissão de seus pais. O que significa praticar a profissão de seus pais? A reza não é algo vão para o judeu. As rezas não serviram nesse momento de esrate, de falta de fé, mas porque todo judeu, em todos os tempos, em todos os momentos, sempre rezaram a Deus, sempre rezar a Deus em todas as oportunidades. A gente reza quando levanta, a gente reza depois de fazer uma necessidade fisiológica, reza ao vestir roupa, reza todos os momentos, ok? Então essa é a profissão dos seus pais. A gente reza todos os momentos, e o judeu não tem aquela coisa de rezar somente quando está necessitado, ok? Como existe em outras religiões, você só procura Deus quando está passando por algum problema, ou quando você quer um carro novo, quer uma casa, quer casar, quer um bom trabalho.
não, a gente reza porque essa é a nossa profissão. A oração não era de desespero contra Deus, ok? Pela crise, mais uma atividade natural impregnada em cada judeu como a sua profissão, ok? É isso que é o judeu. E aí o Sidur, logo no início no Sidur, eu vim falando ali, o Sidur que eu gosto muito do Jairo Frodin, ele vem falando que se eu não rezo quando eu tenho vontade, creio que não rezarei quando eu não tiver vontade. Então a reza nós devemos rezar sempre, todo o tempo, toda hora, não só quando nós precisamos. Rashi vem dizer e diz que os nossos antepassados praticaram e rezaram como um hábito, um modo rotineiro. Então isso está impregnado na gente, rezar sempre. E aqui nós aprendemos uma outra coisa, porque eles clamaram, porque eles rezaram, porque eles ficaram desse jeito. Existe um ensinamento dos nossos sábios que diz que quando a gente espera o milagre não acontece. Mas quando nós não esperamos o milagre acontece. Então a Torá também vem trazendo, o ensinamento dos nossos sábios vem trazendo que nós devemos fazer a nossa parte. Nós não devemos ficar esperando o milagre, como diz, o pão cair do céu. Nós devemos fazer a nossa parte. Agora, se nós fizemos e algo não aconteceu, então assim o milagre acontece, porque o Eterno está vendo que as coisas vão acontecer. E tem uma piada, algo muito interessante, uma brincadeirinha, uma história que eu gosto de contar, que existia um homem que estava rezando que ele queria ganhar na Mega Sena, queria ganhar na loteria. Ele fala: Deus, faça que eu ganhe na loteria. Deus, faça que eu ganhe na loteria. Todo dia ele rezava, jejuava, já estava magro, abatido, até que um dia ele ouviu uma voz do céu que disse: compra pelo menos o bilhete. Ou seja, você tem que fazer a sua parte também. Ok? Senão o milagre não vem, você tem que fazer, você tem que se movimentar. A oração e o estudo da Torá é a nossa profissão. Nós devemos agir como a nossa profissão. Tem que ter um dia determinado, um horário determinado, um local determinado para você estudar a Torá. Sempre, você gostando ou não, você tendo prazer ou não, essa é a nossa profissão. E rezar da mesma maneira. Não devemos rezar só quando nós sentimos desejo ou vontade, ou quando um problema surge e precisamos da ajuda de Deus. Como eu falei, devemos rezar sempre, ok? Devemos atrair sempre também o nosso próximo com amor, ok? Com humildade, com humanidade, sem deixar de acreditar que ele não dará conta de rezar profundamente, de estudar profundamente a Torá, pois todo judeu tem sua profissão. Isso já aconteceu comigo, às vezes eu falo: não vou chamar aquele Ari, não vou chamar aquele Haver para estudar, para rezar, porque ele não é tão devoto assim. Nós não podemos agir dessa maneira, nós devemos atrair qualquer judeu, qualquer pessoa que tenha a alma judaica, porque isso está impregnado em cada judeu, na alma de cada judeu como profissão. Nunca desmerecione uma pessoa achando que ele nunca vai ser devoto, porque como Rabi Akiva, ele não era, e aí conta a historinha que Rabi Akiva, ele nunca achou que seria um grande sadik, um grande erudito, até que ele viu uma água pingando na rocha, e cavando a rocha, ele disse: poxa, se a pedra que é tão dura consegue mudar, a água consegue mudar, eu também consigo mudar. E aí vem uma história muito longa, e depois ele acaba se tornando um grande erudito, começou a estudar a Torá, diz não se sabe, depois dos 40 anos. A história é muito bonita, então nós devemos sempre, nunca desistir de um outro judeu. E nós vamos agora para a terceira aliá, que vem falando sobre o capítulo 14, Passuque 15 ao 25, e vai falando que Moshe estava rezando também a Deus. Moshe também rezou a Deus, ok? Só que a Torá diz o seguinte, que ele diz: por que você está gritando? Algumas traduções podem dizer: por que você está chorando? Por que você está gritando para mim? Hashem pergunta para Moshe: fale aos israelitas que viajem. Ou seja, muitas vezes até Moshe estava ali desesperado, gritando, como o próprio Hashem fala: por que clamas a mim? Em outras versões vão dizer, Moshe estava preocupado também? Não, Moshe confiava em Hashem. Moshe era um homem que confiava 100% em Hashem, mas naquele momento ele, como ser humano também, ele chorou, ele clamou como se um filho clamou para o pai: pai, eu sei que o senhor não vai me deixar o cachorro. Vou dar um exemplo. Eu, quando era criança, uma vez eu passei próximo de uma casa e os cachorros vieram para querer atacar a minha mãe. O que minha mãe fez? Minha mãe me carregou no colo e os cachorros acabaram mordendo a perna dela, mas ela conseguiu me segurar e os cachorros não me atacaram. Mas eu me lembro que eu gritei: mãe, me carrega, me carrega. Lógico que a mãe vai carregar. Mãe não vai deixar, nem o pai vai deixar. O cachorro
cachorro mordeu o filho, mas a mãe segurou, porque esse é uma expressão natural do ser humano, de um certo desespero no momento. Isso não significa falta de fé, mas é o clamor. Mas aí o que foi que aconteceu? Hashem disse para Moshe: diga aos filhos de Israel que marchem. O que significa isso? Deus não iria salvar? Lógico que ele iria salvar, mas a mensagem principal aqui é dizer: continue viajar, não é marchar, prossiga, viaje, vá em direção ao seu destino que eu já tracei para você, que é a Torá. Vá em direção à Torá, vá em direção a Eretz Israel, vá em direção ao Olam Rabá, ok? A redenção final. Então, a única coisa que nós precisamos fazer não é nos desesperar, entrar em desespero, mas é apenas seguir. Se nada está dando certo na nossa vida, se os problemas estão acontecendo, não esqueça tudo isso, continue em caminho, encaminhada em direção à Torá. Viagem, apenas prossiga, viagem. É isso que Hashem fala. A única coisa que Deus requer, que espera de nós também, eu escrevi aqui, é que sigamos em frente e viajemos rumo, então, a Eretz Israel, ok? A redenção final, a caminho da Torá, sem olhar para trás, sem olhar para o inimigo, sem ficar olhando para os problemas. Siga, passe por cima, siga em frente. Aí a própria Torá vem falando que o Eterno disse a Moshe: erga o seu cajado, estenda a sua mão sobre o mar e você dividirá. Olha só o que fala a Torá, diz que Deus falou para Moshe, que diz: erga seu cajado, estenda a sua mão sobre o mar e você dividirá o mar. Peraí, é Moshe que vai dividir ou é Hashem, ou é Deus? Ok? O que significa isso? Eu vou explicar daqui a pouco. Cruza o mar em terra seca. Os nossos sábios vão dizer que o povo atravessou em terra seca. Outros sábios vão dizer que o mar não se abriu só de uma vez, mas em 12 portais, em 12 muretas, onde cada tribo passou por 12 milagres, foi maior ainda. E aí o Eterno fala, a Torá fala aqui que eu endurecerei e eles, o coração do faraó e dos egípcios, e eles lhe seguirão. Deus tem os seus planos de ser glorificado, dele é a vingança. O que isso significa? Deus sabe, é Deus que manda. Você às vezes vê as pessoas te perseguindo, os problemas, por que isso está acontecendo comigo? É Deus que está mandando, ele tem um propósito maior, final, né, no final dessa história. Bem, e aí nós vamos falando um pouco mais sobre a proteção milagrosa e mais a abertura do Mar Vermelho. Olha que interessante, vem falando que o anjo de Deus, que tinha caminhado em frente ao acampamento, mudou-se e colocou-se para trás. Primeiro foi o anjo, existiu um anjo que caminhava, que estava protegendo o povo de Israel. O segundo fala que a coluna de nuvem também se mudou para trás, eles estavam na frente, se mudaram também para trás. E fala que a nuvem e a escuridão estavam lá, a nuvem e a escuridão, mostrando que a nuvem e a escuridão é algo perturbador. Os egípcios não conseguiram entender o que se entende, o que se vê, o que se compreende numa escuridão. Se tem é pavor, se tem é pânico, porque você não sabe o que está na sua frente. Foi isso que estava acontecendo lá com eles. Toda a noite não puderam se aproximar um dos outros. Deus, muitas vezes, Hashem traz para você a proteção, ou seja, o inimigo não consegue tocar em você. Moshe estendeu a sua mão, preste atenção, olha o que aconteceu. Moshe estendeu sua mão, e aí fala a Torá que Deus moveu o mar com um poderoso vento leste durante toda a noite. Vem cá, foi Deus ou foi Moshe? Lógico que foi Deus, mas aqui nós aprendemos algo muito interessante, é que para a brachá acontecer, ela precisa de um receptáculo. Para a gente fazer a brachá da matzah, para fazer a brachá da halá na noite de Shabat, no vinho, o vinho tem que estar cheio, e tem que ter um copo de vinho, porque eles são instrumentos de receptáculo, eles têm que receber. A brachá não pode ser dada em vão, ao léu, tem que ter algo em que a brachá possa permanecer, ela possa pousar, e foi dessa maneira. Então, quando Deus não precisa da gente, Deus não precisa do ser humano, mas ele faz com que o ser humano se torne parceiro dele. Olha que privilégio, como eu já disse em outras parashiot, em outros programas, é você se tornar um receptáculo de Deus, de ele te chamar para ser parceiro dele. Então foi aí que aconteceu. Moshe foi que fez, mas serviu como receptáculo. E aí fala que transformou o mar em terra seca, e as águas foram divididas. Entraram sobre terra seca, as águas como muralhas à direita e à esquerda.
Os egípcios perseguiram e vieram atrás. O inimigo está vindo atrás, deixa ele vir atrás. Perto do amanhecer, Deus o golpeou. Foi esse o final deles. E aí a gente vem falando um pouquinho mais da coluna de nuvem. O que significa a coluna de nuvem? Nossos sábios vão dizer que significa o fundo do mar em lama. Deus transformou o fundo do mar em lama. A coluna de fogo vem também falando que ele ferveu a lama, ok? Houve como se fosse crosta ali, larva quente para acabar. Olha como foi grave ali o que aconteceu com os egípcios e como eles morreram. E fala mais que ele confundiu o exército, ele removeu as rodas da carruagem, ele tratou com severidade, diz a Torá, e os egípcios gritaram: fujamos, pois Deus está combatendo por eles contra o Egito. Olha que coisa profunda isso, como o próprio Hashem, ele luta pelo seu povo. E aqui fala algo muito interessante. Rashi vem perguntar por que Deus não matou os egípcios antes, se o seu fim era a morte. Por quê? O povo de Israel era jovem e imaturo como nação, pois quando Israel era jovem, eu o amei, e isso está lá registrado em Oshéia, capítulo 1, Deus os desmamou lentamente, vem falando Rashi, com desafios, ajudando-lhes em todas as fases. Essas dificuldades e combates foram planejados por Deus para treiná-los. Olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa, é isso que a Torá vem trazendo pra gente. Para finalizar, muitas vezes os problemas que acontecem, as dificuldades, as adversidades, é para nos desmamar, é para nos treinar, ok? Para nos treinar, porque Deus nos ama e Ele está justamente fazendo isso para o nosso benefício, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet ve'yayeh lo natah betochenu Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém ve amém. A gente volta no próximo programa falando o resto das parashiot que faltam ainda, ok? 4, 5, 6, 7 Mafitir, e que vai falar sobre a abertura do mar, a canção linda, a canção de Moshe, os filhos de Israel cantam e etc, ok? A gente se vê no próximo programa. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Leitraot. Vamos continuar estudando. Shalom.